Ô, rapaz, rapaga. E tivemos um CPI favorável ao mercado de variáveis, o que inclui logicamente o Bitcoin. E será que a gente vai ter nova alta histórica? A gente vai ver isso e muito mais depois da vinheta. Um vídeo que eu prometo que vou tentar fazer de tudo para ser mais rápido. Eu sempre falo isso e nunca compro, né? Mas vai. Antes de qualquer coisa, pedindo para você dar seu like nesse vídeo se não deu like, se inscreve no canal se não está inscrito e verifique se não deu notificações também caso você não tenha verificado ainda. Também cogite fazer parte do grupo VIP, caso você ainda não faça parte do grupo VIP, o link está aqui embaixo na descrição. Caso você não esteja assistindo esse vídeo pelo YouTube, mas por outra rede social, vídeo aqui embaixo na legenda. Também cogite fazer o link do vídeo, o link do grupo VIP na legenda. Caso você cogite, peço para que também cogite fazer parte do grupo free. O grupo é gratuito, como o próprio nome diz, esse você não paga nada, ao contrário do grupo VIP. Nesse grupo, no free, a gente compartilha notícias do criptomercado, notícias da macroeconomia, você não paga absolutamente nada e o link está aqui embaixo na descrição também. Também temos o canal de resultados do grupo VIP, no qual a gente passa aí os nossos acertos e stops, que este canal de resultados é aberto ao público, gratuito também. O único serviço pago que a gente tem é o grupo VIP. No mais, cursos e tudo mais, tem playlists aqui também na descrição, na legenda, enfim, você pode clicar aqui e assistir gratuitamente, sem pagar nada também. Beleza? Então, vamos começar. O mercado veio com um dado bastante positivo, bastante interessante, tá? Bastante interessante mesmo, a gente já vai ver daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, tipo, daqui 3 segundos. Então, 1, 2, 3. Então, ó, nós tivemos aqui o CPI mensal, cara. O estimado era 0,3 vezes 0,2, tá? Um pouquinho acima do mês passado, só que um pouco abaixo do que era esperado, o que é ótimo, tá? E o CPI mensal aqui, o núcleo, né? Isso é o núcleo. E o CPI mensal por si só, ele veio 0,2%, ou seja, acima também do que no mês passado, porém, né, consideravelmente baixo, né, perto do que era esperado. E por fim, né, no anual, a somatória do ano, a gente tem 2,3% de inflação. Lembrando, a meta do Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, famoso Fed, né, a meta era chegar a 2%. Nós temos 2,3%. Com base nisso, nós estamos a coisa de 15%, é isso, 15% do que era estimado. Ou seja, falta muito pouco para o Federal Reserve alcançar a meta de 2% de inflação. E aí, meu amigo, não vai ter desculpa para o Jerome Powell e os Fed Boys, né, os dirigentes do Fed, começarem a baixar a taxa de juros, né, que é o evento que o mercado mais aguarda realmente para ver, para começar a subir, né, de fato, para começar uma alta de fato, né? Se você somar isso daí ao fato de que o Donald Trump está negociando as tarifas com a China, né, e a ponto de que a gente teve uma redução de uma tarifa de 148% para 30%, então nós temos coisas muito positivas com relação a isso e o mercado muito provavelmente pode começar a subir em breve por conta disso, tá? No momento encontra-se lateralizado, aparentemente digerindo aí esta informação. E a gente vai ver agora o que está pegando. Aliás, eu esqueci até de abrir, né? Esqueci de abrir o S&P 500, eu abri todos os gráficos de cripto, menos o S&P 500, que é muito importante para a gente. Porque, querendo ou não, o mercado de cripto se baseia nele, né? E o S&P 500 que subiu, né? Com essa notícia extremamente favorável do CPI, não deu outra. O S&P subiu na expectativa que teremos corte em taxa de juros muito em breve, tá bom?
por mais que o pessoal esteja postergando isso daí, falando que não, isso daí vai para setembro agora, só em setembro vai cortar juros. Cara, eu acredito que não. Eu acredito que vai chegar uma hora que a pressão no Jerome Powell vai ser tamanha que ele vai ter que cortar a taxa de juros. Ele não tem mais o que argumentar, tá bom? Não vai ter que argumentar mais, tá? Então, ó, nós temos um S&P subindo, bateu tudo que era alvo aqui que a gente poderia bater. Eu vou apagar isso aqui. E acho que até isso aqui também eu vou apagar. Pronto. E aí a gente vai pegar uma outra Fibonacci, puxar aqui deste fundo até esse topo, né? E caso a gente venha fazer correções, eu vou imaginar o preço corrigindo até aqui, 5.800, quem sabe 5.770, né, que é o 0,5 de retração, que coincide com o teste anti-prêmio de 610. Já tem um belo tempo que a gente está mega esticado, né, precisando de fato fazer uma correção, tá, no S&P. Só que eu imagino que essa correção seja apenas para ajustar, para manter o preço mais alinhado com as médias móveis, né? Em especial a Tripame de 610 períodos, que faz tempo já que ele não fica alinhado com ela. Basicamente aí desde o dia 7 de maio, né? Que se você levar em conta que a gente está num gráfico de 1 hora, é um bom tempo, tá? Então, pode ser que ele queira fazer aí esse ajuste, né? Esse pequeno ajuste aí para ficar um pouquinho mais alinhado com essa média e começar a subir em breve. Beleza? O Bitcoin por si só. Nós temos um gráfico aqui de 15 minutos no qual ele começou uma correção, né? Depois quase pegou um alvo nosso aqui, ó. O alvo nosso estava projetado para 106.058 dólares. O Bitcoin chegou a bater 105.854 dólares. Por muito pouco ele não pegou o alvo final, né? E depois disso ele fez uma correção, fundo duplo, voltou a subir, travou na Tripame de 610 períodos, não conseguiu se manter acima dela, né? E voltou a corrigir. O que nós temos aqui é o seguinte, tal como o S&P pode estar até fazendo neste momento, né? Só que no Bitcoin parece um pouco mais evidente, né? Nós temos aqui uma perda, ou quase, né, uma perda de LTA, tá? Ele pode estar vindo buscar essa LTA para fazer um teste nela e voltar a subir. Caso a gente tenha perda dessa LTA, retração de Fibo, e aí ó, a gente vê os níveis que ele pode vir pegar aqui, né? Podendo vir buscar o 0,5 em 102.817 dólares e 102.312 dólares, oportunidade de compra bem interessante aí para o curto prazo, para quem curte um day trade, tá? Então sim, Bitcoin estaria dando nesse caso oportunidade de day trade aí para quem quer comprar uma exaustão de movimento. Aqui seria uma boa oportunidade, tá? Esta região aqui. Eu só não vou falar o 0,382 porque ele basicamente está em 0,382. Caso você queira comprar um pouco de Bitcoin agora, pode ser que seja o momento. Eu vou esperar a análise de sentimento para dizer para você se é momento ou não. A gente já vai ver daqui a pouquinho, beleza? Então, gráfico aí de 15 minutos, basicamente é isso, né? Possível compra entre 102.800 e 102.300. Gráfico diário. Mercado subindo, continua acima do Tripame de 610 períodos, continua acima de suporte, de resistência, que agora virou suporte, e o preço deu uma agulhada, cara, e pegou muito próximo desta região. Então pode-se dizer que ele já fez um movimento de reteste que era esperado, buscando 100.630 aproximadamente. Só que ele não conseguiu ir além também, porque está travado abaixo de 105.850. Então o preço tem que romper ou 105.850 ou romper aqui 100.700 para a gente tomar uma decisão do que ele vai fazer ou não. Como eu já disse lá no passado, tudo que ele fez aqui no passado, tá? Do 102.328 até 109.342, tudo que ele fez no passado
foi algo extremamente complicado porque teve muita pressão vendedora. E aí os touros não conseguiram dominar. E isso daí lá no dia, deixa eu ver. Lá no dia 20 de janeiro de 2025, né? Então o Bitcoin não conseguiu triunfar aqui. O Bitcoin sofreu muito nessa região, tá? E depois disso começou a cair. Vamos ver como é que ele vai reagir nessa briga agora aqui, tá? Não é um momento interessante para compra visando o longo prazo, tá bom? Porque o Bitcoin tá numa região perigosíssima aqui que qualquer momento pode haver correções, tá? A compra para longo prazo, cara, foi lá atrás quando ele estava aqui em 90 mil que a gente falava, né? De repente você poderia até arriscar um pouquinho lá em 95 mil, mas agora não é interessante compra para o Bitcoin porque a qualquer momento pode fazer uma correção, sim senhor, tá? E pelo fato é que a gente está em uma região que é basicamente um campo minado, né? Que tem muita demanda vendedora, teve no passado e pode ter agora. Na verdade já está tendo agora, né? Você vê que só do Bitcoin encostar nessa região perigosíssima, né? Que fica, ou melhor, começa exatamente em 102.300 dólares, só dele encostar aqui, ele já começou a titubear, né? E já começou a falhar nas tentativas de retomada de alta, né? Então a gente já vê o Bitcoin fazendo algumas correções aí e demonstrando pouca força para continuar subindo, tá? Então tá numa situação bastante complicada o Bitcoin, sem dúvida alguma, tá? Por hora, meio difícil a gente acreditar que ele vai continuar subindo, tá bom? Sentimento de mercado, price action lateral, basicamente, sem movimento nenhum, né? A gente, enfim, começou a ter mais liquidações de long do que de short, né? Depois de um tempo, basicamente, só liquidando posições de short, né? Aparentemente, as posições de short começaram a se esgotar e o mercado agora vai tentar liquidar um pouco de longs para tentar trazer um equilíbrio, né? O mercado precisa de equilíbrio para crescer, tá bom? Com isso, talvez a gente tenha pequenas correções, que é o que aconteceu, tá? O funding rate está um pouquinho alto, né? Está 0.0086, né? Chegou a bater por várias vezes 0.01, né? Que aí já é um pouco alto também, né? 0.0086 está abaixo de 0.01, mas ainda assim está um pouco alto. O ideal é ele manter consideravelmente abaixo aí, ficar entre 0.005, 0.003, coisa do tipo, tá bom? Vamos ver como é que ele se mantém agora aí. E o Open Interest, cara, nota que sempre que o Bitcoin corrige, o Open Interest corrige junto, né? A gente vê aqui, ó, Bitcoin cai, Open Interest cai. Bitcoin sobe, o Open Interest não tá subindo não, mas e quando o Bitcoin cai, o Open Interest também não demonstra interesse. Pelo contrário, ele simplesmente tira interesse disso. Então tudo indica que essas quedas são quedas falsas apenas para liquidar alguns longs, gerar alguma liquidez para o mercado e a tendência é que em breve volte a subir. Então eu reitero, talvez a oportunidade de compra por Bitcoin seja de fato aqui neste momento onde ele está, talvez para o curto prazo, tá? Não para curto prazo, não para longo prazo não, tá? Day trade. Tá, então talvez seja interessante em 103.322, que é onde está próximo aí, 102.817, 102.312, beleza? Talvez a gente tenha aí regiões importantes de compra nesse momento. Long short rate, o mercado continua, né? Um monte de sardinha apostando na queda. Enquanto tiver sardinha apostando na queda, a tendência é que o preço continue subindo. Tanto que, ó, desde que as sardinhas começaram com esse sentimento pessimista, né? Começaram aquele mais shortado que longar, a gente viu que o preço, ó, começou a subir, ó, tá vendo? Começaram a shortar mais do que longar, a gente viu o que aconteceu com o preço, ó, o preço disparou, tá? E o CVD tá subindo, porém é aquela coisa, né? Tá subindo, mas ele já tá muito barato, né? Então, por mais que suba, vai ser difícil ainda entrar numa região extremamente perigosa, né? Então, por enquanto, tá safe. Trading Light, que é uma ferramenta que eu estou precisando dela, tá fora, é uma sacanagem, é uma ferramenta paga e muito bem paga, né? Disse que dia 12 já estaria
com a atualização 80% concluída. Estamos no dia 14, meu amigo. Já passou da hora, né? Pelo amor de Deus. Mas tudo bem. Tudo bem. Crypto Fear Greed Index. O mercado está em ganância. É uma ganância tolerável, porém já está querendo perigar para aquela ganância extrema. Quando acontece a ganância extrema, pula fora, porque a tendência é que o mercado corrija, tá? Quando tem muita gente comprando, é hora de você vender. Lembra, todo mundo diz isso daí. Compre aos sons de canhão e venda aos sons de violino. Quando tem muita gente falando bem, você vende. Quando tem muita gente falando mal, você compra, tá bom? É assim que funciona o mercado, tá? É assim que funciona o mercado. Compre ao som de canhão e venda ao som de violino, beleza? Falar das altas aqui, né? Rapidão passar aqui. Ethereum que rompeu essa LTB já tem um tempo e a gente tá aguardando o reteste, porque rompeu, subiu pra caramba, rompeu sem tomar conhecimento do repoema de 610 períodos, porém tá cada vez mais devendo um reteste pra gente, né? Ou pelo menos uma correçãozinha para fazer um pivô de alta acima de LTB, acima de repoema de 610 períodos. Por enquanto, Ethereum tá sendo a grande campeã de alta, né? Tá mais forte que Bitcoin. E tudo indica que vai subir realmente, vai retomar altas, inclusive recuperar altas aí de 4 mil dólares ou coisa do tipo, né? Se você pegar por Fibonacci, vamos deletar aqui porque já não faz mais sentido essas Fibo aqui, né? Essa aqui também não. Então se você tomar por Fibo, a gente já está numa região que realmente é complicada, né? Que é o 0,5%, que é 2.753, que é justamente onde o preço parou e está com dificuldade de continuar subindo, tá? Então pode ser que a partir daqui ele encontre realmente uma resistência tenebrosa. E depois disso, em 3.072, ele também vai encontrar outra resistência no 0,6 de Fibo. Mas por enquanto o mercado está se comportando bem, está conseguindo aí sustentar esta alta. Mas, repito, deve fazer uma correção e não deve demorar muito não, tá? Deve fazer uma correção em breve, tá bom? XRP, token da Ripple, conseguiu romper LTB, tá também brigando, nesse caso aqui ela já fez algo mais próximo realmente a uma correção na LTB e voltou a subir. Cara, repito que eu passei aqui alvo para 18%, com 18% lá em 3 dólares, né? Compatível com esse topo que ela fez em 3 dólares da última vez. Eu acho que vai pegar aqui. O stop eu jogaria abaixo deste fundo em 2,10 aproximadamente. E tá aí, cara. Alvo em 3, stop em 2,10. Tá? Mais ou menos isso que eu acho que vai acontecer. Dificilmente a gente vê XRP recuar muito, né? Acho que a XRP é para cima. Solana, cara, Solana tá indo muito bem também, né? Eu vou até pagar essa cunha aqui, essa Bearish Rising Wedge, porque isso já era o que a gente deve levar em conta. Então aqui é esse padrão da Eva que eu vou desenhar lindamente aqui para você, ó. Padrãozinho Adão e Eva, tá? Que pelo meu alvo aqui, pelo alvo que eu desenhei, daria 230. E de certa forma faz sentido, porque se você pegar por Fibonacci, toda essa pancada que ele deu para baixo daqui deste fundo, perdão, daqui deste topo até este fundo, o 1.6 está lá em 230. Então eu acho que a Solana tem grande chance de ir para 230 agora que rompeu 180, né? Então vamos ver, Solana está com uma perspectiva consideravelmente positiva e eu particularmente acho que a Solana vai subir. Cardano, por fim, ó, rompeu LTB que começou lá em 3 de dezembro, teve sua validação na minha concepção 17 de janeiro, tá? E agora ela foi rompida. Provavelmente vai fazer um reteste aqui. Se não fizer um reteste, qualquer pivô de alta que ela faça é sinal de compra, tá? Tem, na minha concepção, como alvo principal 1.05 nesse momento, que é o que? Um reteste, uma segunda LTB que ele fez, né? Levando-se em conta o candle de 3 de dezembro e também o candle de
2 de março, né, que ele fez. Porque depois desse candle aqui de 3 de dezembro, ela só veio pegar em 2 de março aqui esse topo, tá? Então pode ser que ele venha testar essa LTB uma última vez antes de fazer uma correção. E eu acredito que ele realmente vai testar essa LTB aí por volta de 1,05 a da Cardano. Beleza, galera? Por esse vídeo então é isso, um vídeo mais rápido mesmo, tá? Tem pouca coisa para atualizar, apesar dos detalhes na macroeconomia que são extremamente favoráveis ao S&P, ao Bitcoin, a tudo que é mercado aí de rendas variáveis, né? Muito positivo, a gente fica bastante feliz. E é isso aí, galera. No mais, a gente encerra por aqui, tá? Valeu pra você que ficou até agora. Falou, fui, adiós, tchau, tchau. E quem sabe até amanhã, se o mercado apresentar mais alguma coisa, fui, adiós.